Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Renata Wolff Eu sou Alexandre. e nós estamos aqui para mais uma live da série de lives que nós temos feito sobre o livro A Lei do Reconhecimento, um livro do pastor Mike Murdock. Esse livro aqui que tem transformado a vida de muitas e muitas pessoas. E desde já eu quero agradecer a sua participação. Boa noite, Rosana, minha amiga lá da Inglaterra. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Wanda. E eu quero pedir para você que já entrou, para que você mande o aviãozinho para que mais pessoas participem dessa live. E nesta noite nós temos dois convidados muito, muito especiais, né, amor? Muito, muito especiais mesmo. São amigos do coração. O Marco e a Kátia são pessoas que têm nos acompanhado, têm acompanhado principalmente cada vez mais, né, um avanço espiritual. E hoje eles vão brindar essa nossa amizade participando dessa live de um dos capítulos desse livro extraordinário. É isso aí. A Kátia, para quem não sabe, ela é uma renomadíssima dermatologista que atende não só em São Paulo, como Alphaville e em diversos estados. O Marco é um delegado de polícia aposentado, os dois são pastores, nossos amigos e irmãos em Cristo. E vocês vão ver, gente, a humildade desse casal, que surpreende muito as nossas vidas. E agora, então, eu vou aceitá-los aqui para essa live, eles vão se apresentar e nós vamos... Vamos lá. Você que está aqui e puder, envie os aviõezinhos. Boa noite, amigos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Renata. Como tá a imagem aí, minha irmã? Que o sinal aqui tá meio estranho. A Kátia e o Marco estão num lugar que é tipo uma fazenda, assim, sei lá, um lugar bem... Aí a internet deles não está muito boa, mas vocês sabem que vai dar tudo certo, né, Kátia? Sempre dá. Vocês estão vendo bem? Não tá falhando nada? Não, tá tranquilo, sem oscilação. Então tá ótimo. Uma honra estar aqui com vocês, casal que a gente ama, nossos irmãos em Cristo. E quando vocês falam em humildade, vocês são referências para nós também, viu? São incríveis. Obrigada, amiga. Obrigada. A gente não sabe nem como agradecer a participação nesse feriado de descanso, né? Mesmo assim, vocês aceitaram o convite e estão aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Vocês podem se apresentar e pode ficar com a palavra, estão na liberdade. Vamos lá. Pode começar, Marta. O meu nome é Marco Antônio Fogolin. Eu fui delegado de polícia por 30 anos em São Paulo, metade da carreira no interior, metade em São Paulo. Sou filho de Deus, casado com a Kátia. Hoje eu tenho 54 anos. Nós estamos juntos desde que eu tinha 11 anos e ela tinha 10 anos. Nós temos dois filhos abençoados, que é o Vitor, hoje com 24 anos, e a Sofia, hoje com 18 anos. E nós, de uns anos para cá, temos nos apaixonado mais e mais a cada dia por Jesus Cristo e lendo a cada dia mais a Bíblia, entendendo a palavra, tendo cada dia uma revelação diferente. E assim como pessoas nos ensinaram a trilhar esse caminho de busca de intimidade com Jesus Cristo, o que nós aprendemos e está fazendo muito sentido para nós, nós estamos procurando compartilhar com as pessoas. Tudo que a gente passa ou passou de experiência como pai, mãe, esposa, marido, profissional, relacionamento de casal, tudo que nós podemos passar para as pessoas sobre a nossa experiência, todos os nossos fracassos, todas as nossas vitórias, a gente passa para as pessoas para que, se
de alguma forma fizer sentido e puder ajudar, a gente fica feliz. Amém. 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 Bom, gente, eu sou Kátia, sou filha amada do pai, sou mãe do Vitor, da Sofia, esposa do Marco e médica dermatologista, e somos pastores pelo Ministério de Tânia Teresa, de Libertação e Cura. E é algo que realmente, depois que a gente começou a entender a libertação, foi algo assim que para nós facilitou muito. Claro que as batalhas todos nós passamos, somos testados todos os dias na fé, inclusive, que é o nosso assunto de hoje, a fé inabalável. Mas a partir da libertação, realmente é onde, para mim, mudou uma chave para o entendimento tudo do que Deus quer realmente da gente, das nossas responsabilidades, daquilo que muitas vezes a gente culpa o inimigo e muitas vezes é a gente mesmo. Então, a gente entendendo isso é onde a gente caminha na obediência sempre. Ô, Kátia, você conta um pouquinho aí, vocês dois, de como aconteceu a nossa conexão antes da gente entrar propriamente no tema. Olha, eu tô um pouquinho para frente, Marcos, se você quiser vir, porque nós estamos com 3 lâmpadas na cabeça, né? Melhorou a lâmpada aí para não estourar? Bom, então é Sim, assim, não tá gente. aparecendo não, Que viu, bom. amiga? Tá tudo Olha, bem. foi uma conexão sobrenatural, gente. Eu e a Renata, a gente tem uma história até engraçada, né, Rê? Sim, Eu não conhecia a Renata, nada. Só que eu fui num evento da Camila Vieira, que é o Mulheres Experience, e lá eu conheci uma Renata, que não é essa Renata que tá aqui. E quando eu voltei de lá, fui postando algumas fotos e do nada aparecia Renata Wolff. Eu marcava essa Renata aqui, achando que era a Renata que eu tinha conhecido lá. Que eu não lembro o sobrenome, até perdi o contato com ela, enfim. E umas 2, 3 vezes, eu acho que na terceira vez a Rê aqui falou, olha, Kátia, eu vi que você estava no Mulheres Experience, eu também já fui, mas eu não sou a Renata que você está marcando. E dali, gente, engatou uma amizade que veio do céu realmente, entendeu? E dali, foi lindo, né, Rê? Que coisa, meu Deus. Eu me emociono também. até hoje, né, Kátia? Até depois do fim. Ô, glória, ô, glória. É isso aí, gente. Quando Deus tem algo para as nossas vidas, Ele mesmo faz a obra, né? Ele usa as pessoas e Ele faz a obra. E hoje o nosso tema é a capítulo 7 do livro A Lei do Reconhecimento, que fala de um momento de fé excepcional. Olha lá, a Kátia está colocando o livro lá. E você que está nessa live hoje, que ainda não adquiriu esse livro, nós não estamos ganhando nada por isso, tá? O autor do livro, Dr. Mark Murdock, pastor americano, ele não está nos pagando nada por isso. Nós sentimos no coração de divulgar, porque realmente é um livro de sabedoria que passa muitas instruções poderosas para a vida, né? E ele começa esse capítulo falando que a fé move montanhas. Então, você quer falar algo, Alê? É como que nós, né, Marco e Kátia, essa primeira afirmação, ela é muito forte, né, e tem um fundo bíblico, né, e como que nós podemos não confundir, melhor dizendo, né, a fé como não sendo algo místico ou apenas emocional. Como que vocês tratam esse assunto a respeito da fé na vida de vocês? Isso. Pode falar? Bom, primeiro eu gostaria de falar o que é fé. Que definição difícil para nós. A fé, gente, é a certeza, é a confiança em Deus, independente da situação. A gente crê realmente no Senhor, naquilo que a gente não vê. E nós temos hoje, biblicamente falando, 3 tipos de fé, que a gente vai discorrer um pouquinho. Uma curiosidade que eu e o Marco hoje fomos procurar, vocês sabiam que no Antigo Testamento, só uma vez a palavra fé é usada? Sabiam disso? Não, Só não. Não. Só uma. Em Rabacuque. Depois, se vocês quiserem, eu passo o versículo. E 247 vezes, mais de 240 vezes, não sei se 247, 257, no Novo Testamento. Então, olha que chave
poderosa. A fé, ela é muito baseada em Cristo Jesus. Mais de 200, quase 250 vezes no Novo e uma no Antigo. Algum significado isso tem que Deus quer que a gente saiba, que é a vida baseada em Cristo. Que sem ela a gente sabe que nada a gente tem, nada a gente é. Então, essa fé é algo que a gente tem que estar buscando todos os dias. Bom, e aí, eu tenho um lado racional, assim como Alexandre, né, Alexandre? A gente tem a nossa racionalidade, mas a gente traz também para o espiritual. E eu fui procurar as dimensões da fé. Nós temos 3 dimensões, biblicamente. Uma é a fé, que é uma fé chamada de dom espiritual. É um dos dons. Então, essa fé está em 1 Coríntios 12, 9. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. Essa fé é um dom específico que Deus dá para algumas pessoas, só essa. Agora, as outras 2 está acessível a todos, tá? Que é aquele especial, aquele momento especial do mover montanha, que está em Mateus 17, 20, do operar milagres. Que essa, gente, eu com toda a humildade eu venho contar para vocês que eu oro por ela. Eu preciso dessa fé, então eu falo, Senhor, me dá essa fé, principalmente da cura, a fé do... Porque eu, como médica, eu me deparo com situações e eu tô abrindo aqui meu coração, que eu falo, ai, será? Será? Olha, vocês veem, tantos anos e a gente ainda tem esse desafio, mas a gente tem que ter a consciência. O segundo fundamento da dimensão da fé é um presente de Deus para a salvação. E aí vem das mais de 240 vezes citadas no Novo Testamento. É aquela fé que nos leva à salvação, que não vem de nós mesmos. É um dom de Deus, mas essa cabe a cada um de nós acessarmos e aceitarmos na nossa vida. É um presente de Deus disponível para salvação, disponível para todos que queiram. Para todos que queiram. E a terceira é a fé, gente, como um músculo. A fé é como um exercício diário. Então, nós vamos lá para a academia para manter nossa musculatura. E essa fé é aquela fé de Romanos 10, 17, que ela vem pelo ouvir a palavra. Então, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida cristã. E quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente pratica a obediência, mais a nossa fé cresce. E a chave é o relacionamento com Deus. É isso aí. É isso aí. Aqui no livro fala exatamente isso. A fé é a única voz que Deus respeita. A fé vem quando você ouve a palavra de Deus. Então, esse exercício do músculo que a Kátia falou agora do terceiro tipo de fé, é quando você exercita. Tem muita gente que fala assim, quando eu começo a ler a Bíblia eu tenho sono, eu não entendo a Bíblia. Então, é um exercício, pessoal. Você que está aqui, está nos assistindo, é um exercício diário, né? Assim como eu também, às vezes, não gosto de ir na academia e tenho feito isso diariamente, eu sei que vai chegar uma hora que isso vai virar um hábito, que você possa fazer isso também com a palavra de Deus, né? Um dia você lê um versículo, outro dia você lê um pouquinho mais, mas o que você não pode parar de fazer é exercitar, né? É buscar de maneira intencional, né? Essa fé, né? Que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Então não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus, né? Então, maravilhoso essa explicação. E antes de passar para o Marco e para o Alê, eu quero dar boa noite para a Thelma, boa noite para a Renata, que escreveu aqui que ela está lá direto de Portugal. Ah lá, que fofo vocês 4, beijos aqui de Portugal. Boa noite para todos vocês que estão aqui, a Lara, Clementino, todos vocês que estão aqui conosco, a Cláudia. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui, para você que entrou agora, falando de fé. Falando de fé, o reconhecimento de um momento de fé excepcional. E depois, Kátia, a gente pode contar aqui algum momento da nossa vida
que nós tivemos esse momento de fé excepcional, né? Porque eu acredito que todos nós aqui que estamos nessa live, a gente já teve que ter um momento de fé excepcional, né, amor? Sim, é muito importante definir, né? Porque aí a gente parte de algumas premissas, né? E a Kátia tocou num ponto muito importante, que é a confiança. E eu tenho buscado, né, o conhecimento, normalmente eu falo assim, né, confiança, né? Se eu recebesse um presente e a caixa tivesse confiança, o que teria dentro dessa caixa? Quais os elementos imprescindíveis para confiança? E a Kátia tocou num ponto muito importante, né? Que é confiar em alguém, é confiar em Deus. Mas confiar não em simplesmente, eu confio. Não. Você primeiro precisa, como a Rê disse, vem por ouvir. E ouvir, você vai ouvir o quê? Palavras. Então, se você vai buscar a palavra de Deus, então você vai buscar a verdade. Aí você confia nessa verdade para que ela passe a ser aceita como verdadeira dentro de você. E aí você vai se posicionar, você vai agir a partir dessa verdade. Não é isso, Marco? É isso aí. E respondendo a sua pergunta, uma pergunta bastante forte, bastante complexa para responder. Você perguntou como que nós podemos diferenciar o que a gente sente, o que é a fé. É isso que eu entendi. Isso. Bom, vou falar o que faz sentido para mim. Se fizer sentido para as pessoas, ok. Se não fizer, tá tudo bem também. Eu tenho aprendido 3 tipos de inteligência. A inteligência emocional, a gestão da emoção e a inteligência espiritual. A inteligência emocional, ela diz respeito, pelo menos eu entendo assim, é a sua relação com o outro, com a sua esposa, com o seu vizinho, com o seu colaborador, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu familiar. Isso é inteligência emocional, é você saber se portar, saber ser educado, agradável, e não ser em nenhum momento mal educado, enfim. Você pode se relacionar de uma forma bastante inteligente. O segundo ponto que eu penso, que eu entendo, é a chamada gestão da emoção. Isso é muito falado pelo professor Augusto Cury, médico, psiquiatra, talvez o maior autor e vendedor de livros do mundo nessa questão, salvo engano, eu acho que é ele. Ele fala o seguinte: a gestão da emoção é você com você. É você olhar no espelho e falar como que você está hoje, como que você vai se comportar, por que você está assim, o que você pode melhorar. Então, essa gestão da emoção, quando você consegue gerir a sua emoção, porque o Augusto Cury fala o seguinte, isso é ele que fala, as nossas emoções são burras, não sou eu que estou falando, é o Augusto Cury. Então, quando você consegue, de certa forma, entender isso e gerenciar a emoção, você consegue se sair melhor em qualquer situação. E o terceiro ponto, que aí é a inteligência, que eu penso que é a inteligência espiritual, entra a fé. E eu fiquei pensando, eu não queria falar aqui nenhum conceito de fé, porque cada um pode interpretar de uma certa forma, pode ter conceito no dicionário, tem conceito em várias doutrinas, enfim. Eu fiquei pensando, o que seria legal eu falar sobre a fé? Então, eu penso o seguinte, a fé é uma espécie de um treinamento de Deus. O que Deus faz? Deus faz assim, você não tem fé, Marco? Eu tenho fé, Deus. Então tá bom. Então prova que você tem fé. Aí Deus te coloca num treinamento. Mas Deus, Ele não quer ver o seu sofrimento. Ele quer ver a sua reação diante do treinamento. E essa sua reação diante do treinamento, você vai poder demonstrar para Ele. Se você é um falso sujeito de fé, se você é um murmurador, ou se realmente você é aquele sujeito que Deus espera de você. Então, Deus testa a gente também. E quando você entende isso,
você agradece Deus em todos os momentos da sua vida, seja nos bons momentos ou seja nos momentos não tão bons. A nossa vida tem esses altos e baixos. E é aí, quando nós estamos no mais baixo, estudando também o outro lado que é o inimigo, mas você estuda o diabo também, Marco, o inimigo? Eu estudo. Mas por quê? Eu lembro que quando eu estava na ativa, como delegado de polícia, muitos crimes foram descobertos porque eu me concentrava, não que eu sou diferente, enfim, era uma técnica que eu usava e dava certo para mim, né? E todo mundo fica muito à vontade para acreditar. Eu ficava pensando assim, poxa vida, como que esse cara está pensando? Como que esse bandido está pensando? O que ele vai fazer? Qual é o caminho que ele vai adotar? E eu ficava, muitas vezes, me colocando no lugar dele. Se eu fosse o bandido, eu faria isso, faria. E, assim, por eliminação, na maioria das vezes, dava certo. Então, aproveitando essa minha experiência como delegado, chegou um momento que eu falei assim, poxa vida, eu fico lendo a Bíblia, lendo Deus, lendo provérbio, entendendo, mas o que o outro lado está pensando? Então, uma das coisas que o inimigo age é justamente quando você está em treinamento de Deus, quando você está lá embaixo, aí que ele entra e começa a soprar no seu ouvido, na sua consciência, e aí é aí que você demonstra a sua lealdade a Deus. Esse é um dos pontos que o inimigo age. Outro ponto que o inimigo age também, uma área muito forte que ele age, é na área sexual, é na área do seu casamento, e é nesse momento que você está embaixo. E é nesse momento que Deus fala assim, você não falou que tinha fé? Então agora mostra para mim. Vamos ver se você passa na prova. E lembrando, Deus não quer ver você sofrer. Ele quer saber da sua reação diante dessa prova. E Ele quer saber se você está falando a verdade. Deus, eu tenho fé. Então mostra. Você não está passando por Mostra isso? que você Então, acredita em mim, né? Você acredita em mim? Muitas situações eu e a Kátia passamos que eu falava, Kátia, isso é teste da fé. Vou citar um exemplo aqui, só para... Depois eu falo de outras partes, mas acho que a Renata falou assim, dá um exemplo de fé. Sim. Nós casamos e a Kátia foi diagnosticada com uma doença autoimune chamada lúpus. Controlada, tudo tranquilo, graças a Deus. E nisso ela já tinha sido operada do coração. A Kátia é uma mulher que operou do coração, foi diagnosticada com lúpus. E quando nós fomos nos médicos para fazer todo esse trabalho científico, vamos dizer assim, de como proceder para ter filhos, os médicos falaram assim, a Kátia não pode ter filho e se ela tiver filho, vai morrer os dois. Mas desse jeito. Aí, um choque, né? Para quem não é uma palavra forte dessa. Chegando em casa, eu tranquilo. A gente morava em Presidente Prudente. E a Kátia chorando. Aí teve um momento que ela falou assim, o médico falou que eu não posso ter filho, que eu vou morrer, e você, tipo assim, você nem está chorando, nem isso? Eu falei, eu não. Mas por quê? Eu falei, porque médico é médico. Médico é importante. Você é médica. Nós dependemos do médico. O médico é um profissional que ele visa a vida, que ele visa a saúde. Ele tem uma importância muito, muito forte na vida de todos nós. Mas médico não é Deus. E Deus tinha falado para mim que eu ia ter filho. Então, eu sabia que eu ia ter um casal de filhos. Estou até arrepiado de lembrar dessa história. E aí nós tivemos o nosso primeiro filho, que foi o Vitor. Bom, aí o médico que tinha falado isso para nós falou, não é possível. Mas esse foi um milagre. Mas o outro esquece. O outro esquece, não pode. Aí a história se repete. Voltamos para casa, Kátia chorando e perguntando, mas e aí? Eu falei assim, é a mesma coisa que eu falei do Vitor. O médico é importante, visa a vida, nós dependemos muito do médico, só que ele não é Deus. Quem falou que vai ter filho é Deus, não é o médico.
E a Kátia ficou grávida e teve a Sofia. Então, isso é uma palavra que eu posso dar porque eu passei por isso. E eu me lembro hoje, com mais consciência, a tranquilidade que eu fiquei. Então, eu estava lembrando que essa tranquilidade que eu fiquei nesses dois momentos dos dois filhos, hoje eu entendo que só podia ser a fé. Eu estava muito tranquilo, nada me abalava. Então, isso é um exemplo de fé. Esse exemplo que eu queria passar para vocês aí, para passar a palavra aí. Pegando um gancho antes da Kátia falar, baseado em tudo isso que o Marco falou, o autor do livro fala que tem duas qualidades importantes que ele aprendeu sobre Deus. Inclusive, você que está aqui na live, se você quiser anotar, você pode anotar. Ele fala assim, que a única dor que Deus tem é de não ser acreditado. E que o único prazer que Deus tem é o de ser crido. Ou seja, Deus tem prazer quando eu e você, Marco, quando eu e você que estão aqui na live, cremos nele, porque tudo que ele fala, né? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, né? Então, tudo que está na palavra de Deus é verdade. Basta nós crermos, né? E o pastor Miranda, né? O pastor lá de Assis, da igreja que nós frequentávamos, quando estávamos em Assis, ele fala assim: você sabe qual é a parte da Bíblia que funciona para você? É a parte que você crê. Por que funciona para o Marco e não funciona para o João? Por que funciona para a Kátia e não funciona para a Marinha? Porque a Kátia crê, porque o Marco crê. Que a reação é pessoal, né? É o livre-arbítrio, não é? E o Marco também falou muito sobre, falou muito não, ele falou sobre aprender sobre o inimigo. É muito importante sabermos as ciladas do inimigo, né? Inclusive tem um filme que nós assistimos ontem, que está muito falado aí, Oficina do Diabo, né? Então, quando nós temos uma situação desafiadora, o primeiro que chega é o diabo. E eu costumo dizer aqui, Kátia, que aquela interpretaçãozinha do desenho do anjinho e do diabo, ele é muito real no mundo espiritual, né? Porque o inimigo chega falando, não vai ter filho não, não vai dar certo não. Você vai dançar, você vai quebrar, você não vai ter, você não vai fazer. E aí vem o Espírito Santo falando, vai dar certo sim, creia somente. Vai ter filho, vai ter um casal. Da onde que veio essa informação na cabeça do Marco? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que falou para ele, você vai ter dois filhos. E ele creu. E pode ter certeza, Marco, que Deus deu porque você creu, né? E você creu por você e pela Kátia, por todo mundo. Então é isso. Eu queria falar sobre isso porque eu li essa parte do livro, né? O maior prazer de Deus é ser acreditado. Forte, muito forte. Vocês já pararam para observar na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia. Olha só, o pão nosso de cada dia. Essa parte, estudando isso tudo sobre fé, ela me pegou. O pão é diário, é de cada dia. Porque nossa vida não tem celeiros para acumular. Então, é na confiança, é na fé que a gente vai de glória em glória. E é com ela que a gente vive o sobrenatural. Não tem jeito. O bom é que está acessível a todos, certo? E aí, quem está aqui, eu faço um desafio para refletir. A nossa fé, a sua fé, ela está baseada o quê? Na circunstância da vida ou no caráter de Deus? Falamos da fé circunstancial. Só que a gente precisa estar muito alinhado. Porque, gente, crer em Deus, até o diabo crê. Ele crê em Deus, ele só não obedece. Quer saber mais palavra do que ele? Quem que foi tentar Jesus no deserto? Ele Com a palavra, né? Com a palavra. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Nós temos três vozes dentro de nós. Nós temos a nossa, a de Deus e a do inimigo. E o nosso desafio diário é identificar cada voz.
Só que conforme a gente vai se alimentando da palavra, porque nós somos espírito, habitamos um corpo e temos uma alma. Do jeito que a gente dá comida para o nosso corpo, ó, acabamos de comer pizza aqui, a gente tem que alimentar o espírito, é todo dia. Mas é todo dia? Ué, você não come mais de uma vez ao dia? Então você tem que alimentar sim o seu espírito. Kátia, você está sendo muito radical. Pois é, então não come também. Se não vai alimentar o espírito, não alimenta o corpo. Entendeu? Mas não, é o contrário. Vamos alimentar o corpo e o espírito com a palavra, que a nossa fé, ela vai aumentando. É muito importante que você fala, Kátia, porque nós podemos até pensarmos de uma forma diferente, até expressarmos de uma forma diferente, mas muitas pessoas entendem a fé como um passe de mágica, né? Principalmente quando lê essa passagem, né? A fé move montanhas, como se um passe de mágica pudesse mover uma montanha. Mas esse versículo, na verdade, ele traz ação e persistência, que é isso que você enfatizou agora. Ação e persistência é todo dia, é todo minuto, é todo segundo. É você entender, é você buscar. Buscar o quê? Buscar ele, buscar a palavra, buscar a verdade, para você colocar no seu coração, internalizar a verdade de Deus para a sua vida. Então, fé significa muito isso, né? Como bem frisado no início aqui, né? A fé vem por ouvir. Ouvir é palavra. Você vai obter o conhecimento através da palavra. E aqui ele fala, só fazendo um adendo aqui, que ele fala assim, né? Que o seu maior amigo é aquele que sopra a vida na sua fé. E o seu inimigo é a pessoa que alimenta a sua dúvida. Então, o que eu tirei de lição do livro nesse quesito? Que nós temos que tomar cuidado para quem a gente conta os nossos desafios ou até mesmo os nossos maiores sonhos. Porque, e pode até ser alguém da nossa família, né? Que sem querer nós vamos chegar para eles para contar algo, né, Leon? Algo bom que está acontecendo e a pessoa vira e fala, mas será? Mas será que é isso mesmo? Mas você não está sendo muito ousado? Você não está sendo muito ousada? Então nós temos que tomar cuidado com quem a gente compartilha a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, porque essa pessoa tanto pode te elevar, como ela pode matar o seu sonho, o seu desejo, né? E até a sua fé em Deus. E ele fala isso nesse capítulo, né? Que o seu maior amigo é aquele que sopra a vida na sua fé. Se vocês me permitirem, eu separei alguns exemplos aqui, bíblicos, que fala muito sobre a fé. Então, por exemplo, o primeiro fala sobre Abraão, em Gênesis 12, 15 e 22. Abraão recebeu a promessa de ser pai. Mesmo com a idade avançada e com a esposa estéril, Deus cumpriu a promessa. Ele acreditou. Ele teve filho. Foi Isaac, não é isso? É isso. Isaac, né? É. O segundo exemplo que a Bíblia fala, tem vários. Eu separei alguns aqui só para despertar nas pessoas. Noé. Noé construiu a arca quando todos, vamos dizer assim, achavam que ele era louco e não havia nenhum sinal de tempestade no céu. Ele teve a fé. Ele construiu. Foi na fé. Foi na obediência. Nós temos também o caso de Moisés, em Êxodo 3:14. Eu separei alguns exemplos aqui. Que Moisés, dentre outras coisas, a fé levou ele a enfrentar o faraó e abrir o Mar Vermelho. Uau. A fé em Deus. Não foi ele, foi Deus, mas por meio dele, pela fé, por ele acreditar, por ele crer. Foi muito legal que você falou do padre de Assis, que ele falou, a Bíblia funciona nesse trecho porque você crê. Muito legal isso daí. Vou Pastor guardar. Miranda, né? Pastor Miranda. Vou gravar aqui comigo isso daí. A parte da Bíblia que funciona é aquela que você crê. Eu gravei isso daí. Outro exemplo é de Josué e Caleb. Quando eles chegaram na Terra Prometida, que foram 12 espias, né? 12 pessoas para ver como que era, 10 só enxergaram problemas. Enquanto Josué e Caleb
enxergaram prosperidade, enxergaram que conseguiriam vencer, conseguiriam prosperar. Eles acreditaram. É a fé também. Nós temos também a Ana, de Samuel. Nós temos também o Davi, né? Aliás, a gente está assistindo uma série de A Casa de Davi, que toda quinta-feira sai um episódio novo. Davi venceu Golias com uma pedra. Isso aí só pode ser fé. Quem que vai conseguir enfrentar um gigante com uma pedra? Fé. Está na Bíblia isso daí. Nós temos também aquela famosa passagem daquela mulher com fluxo de sangue, que ela tocou nas vestes de Jesus e se curou. Jesus falou, você se curou pela sua fé. Não foi porque você me tocou, foi pela sua fé. Temos aquele exemplo também do centurião, aquele guarda que, enquanto ele trabalhava, o filho dele estava adoecendo, ele falou, Jesus, eu creio que uma só palavra sua poderá salvar o meu filho. E Jesus falou, olha a fé desse homem. Nunca houve uma fé tão O homem grande. que fé esse homem teve? Só de ouvir a palavra de Jesus Cristo, já teve o filho salvo. Nós temos também a passagem daqueles 3 jovens que se recusaram a adorar aquele rei, o Nabucodonosor, que é o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Eles entraram na fornalha e saíram ilesos. Eles se recusaram a adorar um rei e falaram, não, nós apenas adoramos a Deus, nosso único Deus, aquele de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é um milagre, é fé, eles acreditaram. Quem é que, vamos ser sinceros, quem é que vai ter uma atitude, uma fé tão forte dessa? Você está na porta de uma fornalha, ou você se ajoelha e me adora, ou você vai para a fornalha. Esses 3 foram para a fornalha e saíram ilesos. Isso é fé, está na Bíblia. Nós temos também, para finalizar aqui, aquele famoso exemplo do Pedro na tempestade, no barco. A tempestade acontecendo, Jesus dormindo no barco. Aí Jesus, com todo o poder que tem na terra e no céu, acalmou o vento, acalmou a tempestade, e em algum momento, não me lembro se antes ou depois, ou nesse meio, ele estava no mar e falou para Pedro, venha. E Pedro saiu do barco e, acreditando que era Jesus Cristo, ele continuou caminhando no mar. Em algum momento, Pedro duvidou. Quando ele duvidou, ele afundou. Então, a fé é a certeza. A fé é a coragem. A fé é a vitória. A fé é a positividade. Tudo que for contrário a isso, o medo, a negatividade, a dúvida, tudo que for contrário à fé, à coragem, isso é coisa do inimigo. E é isso que ele fica na nossa cabeça. Então a Bíblia é repleta de exemplos de fé. E é nisso que nós, eu e a Kátia, a gente crê, a gente acredita. Porque é importante as pessoas saberem também o seguinte, quando está tudo bem, né, Renata, né, Alexandre? Tá tudo bem. Eu estou com milhões e milhões no banco, tá tudo bem, tá todo mundo com saúde, eu estou viajando, tá tudo bem. Tá tudo bem é fácil. E quando não tá tudo bem? É aí que entra a fé. Né? E a obediência, ela a gente não tem uma permanecer oportunidade tão boa de exercitar a nossa fé quanto nesses momentos, né, Marco? nesse momento. E o que permanece, o que te deixa permanentemente em Cristo, além da fé, é a sua obediência. Eu creio. Não foi Jó que perdeu tudo e não negou Cristo em nenhum momento, depois Deus deu tudo em dobro para ele? É isso. São nesses heróis bíblicos, nessas parábolas, nessas histórias, que eu e a Kátia nos inspiramos. Eu falo que a Bíblia, quando você não tem o que fazer, que é emoção, vai ler a Bíblia, porque ela é cheia de emoção. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, porque se você está pensando no filme de suspense, no filme de amor, no filme de não acredito, no filme de milagres, está tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. E o maior livro de emoção que tem é a Bíblia. Enquanto o Marco falava sobre os diversos exemplos de fé na Bíblia,
veio algumas coisas no meu espírito. A primeira, tudo é feito conforme a sua fé. Todas as vezes que Jesus curou, não era a fé de Jesus que curava, era a tua fé. Então ele falava assim, ó, vai, meu filho, porque a tua fé te curou. Vai, porque a tua fé te salvou. Então isso é importante falar aqui. A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, que nós aqui, nós quatro, nós cremos num Deus vivo, um Deus que morreu por nós e ressuscitou. Então, assim, a nossa fé não é em qualquer coisa, não. A nossa fé é no Senhor Jesus, aquele que é único, digno de ser louvado, adorado, engrandecido. E essa é a fé que nós professamos aqui, nós. E a terceira coisa que veio no meu espírito para falar, enquanto o Marco fazia a brilhante palavra aqui desta noite, é para falar para você que está aqui nesta live, que entrou aqui com uma doença incurável, que entrou aqui com uma esterilidade, pode ser uma esterilidade no corpo, mas pode ser uma esterilidade também no espírito. Você que entrou aqui triste, deprimido, cansado, saiba que nesta noite Deus está aqui para fortalecer a tua fé, para te dar uma porção maior de fé, para que você mergulhe um pouco mais nele e para que você também possa voltar aqui um dia e contar para nós que através desta live a sua fé foi edificada, foi fortalecida e a tua fé em Jesus salvou você, curou o teu filho, tirou o teu outro filho das drogas, a tua filha da prostituição, você saiu do adultério, porque é assim que acontece quando Jesus entra. Quando Jesus entra, nada fica do mesmo jeito, nem no mesmo lugar. Todas as coisas são feitas de novo, tudo se faz de novo. Então, nesta noite, numa noite de terça-feira, de feriado, nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui falando para você sobre fé, sobre a fé num Deus que não mente, que não erra, que não falha, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pensando aí agora. Você só precisa exercitar a sua fé. E é isso que eu queria falar para você. Agora eu passo a palavra para a Kátia. Olha, Rê, e aí vem uma questão que hoje eu fiquei muito pensando, o que que a gente tem que fazer com a nossa fé? E aí, o que que é? É o que você acabou de falar, é a gente transbordar. Porque a partir do momento que a gente vai transbordando, eu tenho fé por mim, por você, a gente vai recebendo mais. Conforme a gente transborda, a gente vai recebendo. E está em Tiago 2,26 isso. A fé sem obras é morta. Uau. Então nós estamos aqui para ter fé por você também, que está aqui às vezes falando, será que é isso? É sim, gente, é. E conforme você vai transbordando na vida das pessoas, essa sua fé vai aumentando. A Elaine escreveu isso aí, ó. Gratidão por estarem aqui ministrando essa palavra poderosa. Você já Tem uma, deve ter ouvido aquela expressão, né? Dá um voto de confiança, né? O tem, voto de confiança é você hoje decidir que vai confiar na palavra de Deus, vai confiar na verdade que a palavra de Deus transmite. Essa verdade vai fazer parte da sua vida. O que é justeza, o que é integridade na palavra de Deus? É isso. É você buscar, você alcançar e começar a viver isso, né? Vocês disseram, né? Normalmente é na necessidade, né? O autor fala, né? A fé é ativada por necessidades e desejos. O pastor Mike diz isso nesse trecho do livro, né? E o que significa isso? Significa que a fé ela tem que ser constante, mas normalmente ela é ativada para essa constância na necessidade e no desejo. Quando foi que você ativou? Que desejo que você teve? Qual foi tua necessidade maior até hoje? Até hoje. Que você falou, não, eu entrego minha vida para Jesus, eu confio nele, eu dependo nele, e daqui em diante eu desejo isso, a minha necessidade é aquilo, mas independente disso, eu confio nele. Quando que você
tomou essa decisão? Porque é decisão. Não é isso, amigos? Eu só quero falar mais uma coisa antes de passar para a Kátia, né? A Kátia falou do transbordar, né? Que a gente exercita a nossa fé quando a gente transborda no outro. E aí você pode estar aqui pensando assim: ah, mas também, ó, eu tô falando com um delegado de polícia, uma médica, um juiz de direito, um advogado, então é fácil para vocês falarem aqui. Mas Deus quer te usar onde é que você estiver. Você às vezes não precisa fazer uma live para falar do amor de Deus como nós. Se for necessário, faça isso também. Mas se você não fizer isso, no seu trabalho você pode falar do amor de Deus, na sua casa você pode falar do amor de Deus, aonde quer que você esteja, né? E também tem uma frase, Marco, que também o pastor Miranda que falou para nós. Ele falou assim, ó: pregue o evangelho, se necessário for, use as palavras. Ou seja, Seus atos. Exatamente. Eu lembrei de um outro testemunho de fé. Uma palavra que eu levo muito forte comigo desde do dia que eu fui para o Legendários, e depois as mulheres que estão aqui, os homens também, se puderem pesquisar ali na internet, digita Legendários, vocês vão ver. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com coaching. É um, é uma, é um desafio espiritual. Talvez tenha sido a maior experiência da minha vida. E eu lembro que eu fui entregue para Jesus Cristo nesse top de legendários, e uma palavra que me marcou muito e está aqui comigo é Josué 1,9, que fala da fé. Seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. E lá no Legendários, nós fazemos uma caminhada, subimos a montanha para encontrar o legendário número 1. Desculpa, estou com dor de garganta aqui. Que é Jesus Cristo. Quem é o legendário número 1? Jesus Cristo. Você encontra Jesus Cristo, se você crer, você vai encontrar. Se você for lá por brincadeira, primeiro você não vai nem conseguir chegar. Mas é uma transformação e você encontra o 01 legendário. E para você encontrar, é a fé. Se você não tiver fé, você não encontra, você não chega. E eu vivi muito isso daí. Então, em todo lugar que eu vou, pela transformação que o Legendários fez na minha vida, na minha consciência, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, eu indico que todos os homens precisam ir. Apenas vão. E vocês que estão ouvindo, seja homem, seja mulher, apenas as mulheres incentivem seus maridos, seus namorados, seus noivos, seus irmãos, enfim, apenas vão. Porque seja forte e corajoso, porque eu, o seu Deus, estarei contigo. E lá na montanha você vai ver que se ele estiver contigo, você consegue. Aí você vai ver, eu tive fé, eu consegui. Agora, se você não tiver fé, você não vai conseguir. E lá eu tive mais uma prova de fé. Eu encontrei o 01. Aliás, eu não. Todos os legendários que tiveram fé encontraram. eu quero também contar um testemunho de fé aqui que veio no meu coração. Depois eu vou passar para a Kátia e para o Alexandre. Mas eu e o Ale, a gente também não conseguia ter filhos, né? E aí nós fomos num congresso no Rio de Janeiro, da Donep, e nós estávamos tomando café da manhã e chegou um profeta. E eu nunca tinha tido uma revelação tão profunda assim, tão certeira. E ele veio e falou para nós assim. Primeiro ele falou que via uma bandeira dos Estados Unidos, e nós e o casal de amigos que estávamos lá, a gente ia para os Estados Unidos naquele mês. E depois ele olhou para mim e falou assim: tu tem filho? Ele é de Olinda. Ele é de Olinda. Ele falou: tu tem filho? Eu falei: tenho. Eu tenho 2 meninas. Ele disse: não. Perguntei se tu tem filho. Aí eu falei: filho, menino, não. Aí isso foi julho de 2017. Isso? Isso. Ele virou e falou assim: então Deus manda te dizer que você vai ter um filho, vocês vão ter um filho, e em fevereiro, fevereiro, né? Fevereiro. Fevereiro de 2018 vai vir a confirmação dessa profecia que Deus está pedindo para eu entregar para vocês.
E aí, na hora que ele estava saindo, ele falou assim: e Deus manda dizer mais uma coisa para vocês. O nome dele é Daniel. E nós pegamos essa palavra no coração, tivemos fé o suficiente para crer e realmente aconteceu da maneira que Deus entregou para nós. Em fevereiro de 2018, nós recebemos o positivo, teste de gravidez positivo. Em outubro de 2018, Daniel nasceu e a gente nem titubeou a respeito do nome, foi Daniel mesmo. Então a gente também tem muitas histórias de fé para contar, mas eu senti no coração de contar essa que foi muito forte para mim, que eu nunca tinha recebido assim uma palavra tão precisa de Deus. E ali eu vi que realmente foi Deus falando comigo. Tipo, se você tiver fé, minha filha, você vai receber a herança que eu tenho para dar para vocês. Oh, glória a Deus. É isso aí, é isso aí. Eu quero trazer um versículo aqui para vocês, para quem estiver ouvindo, que é o seguinte: a gente fala em fé, fé, fé. Só que a gente nós temos que louvar a Deus antes de recebermos as respostas. Louvar a Deus em toda situação, gente. Louvar. Porque, ó, vamos lembrar de Paulo e Silas, eles estavam presos e eles começaram a louvar na prisão e as portas se abriram milagrosamente. E aí o versículo que eu gostaria que vocês procurassem para eu alimentar a palavra é 1 Coríntios 10, 13. Hoje tem algumas pessoas aqui da nossa célula online, que é a nossa célula de terça-feira, e nós estamos em Coríntios na semana. Agora, quer dizer, hoje entramos em Gálatas. E, ó, Deus, ele nos promete, tá? Esse versículo nos promete que Deus não permite que a gente é tentado além do que a gente pode suportar. Então, mantenham-se na fé. Porque assim, para cada situação, o Senhor, ele providencia uma saída e um escape. Então, peguem essa palavra. Se você está passando algum desafio, tenha fé, obedeça a palavra, se alimenta da palavra, tenha intimidade. Intimidade, ela vai vindo com o tempo, com o seu trabalho contínuo. E lembra que a fé é como um músculo. A gente tem que exercitar para ele crescer. E quanto mais ele cresce, mais a gente vai transbordando. Amém. 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 Isso aí. Amém. Vamos aqui caminhando para o final, né? O Marco comentou bastante, né, a respeito do medo, da dúvida, né? E o autor do livro, né, também cita isso, né? Ele fala que o medo é inimigo da fé. E o medo, por que é o inimigo da fé? Porque por meio do medo, a fé ela é minada, e é minada essa confiança que nós mencionamos aqui. Fé significa confiança, entrega total a Deus, dependência de Deus. E quando o medo vem, o que ele provoca? Ele provoca a ruptura da confiança, ele provoca a ruptura da dependência. O que você tenta fazer? Você vai na força do teu braço. Você vai decidir sozinho. Você faz as suas escolhas independente da escolha que Deus fez para você. Então, vamos retomar essa parte final, Marco? Acrescente um pouquinho mais a respeito do medo, da dúvida, fazendo um favor. Antes de passar para o Marco, vou trazer o versículo. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu o espírito de medo, tá? Então, o medo não vem de Deus. Ele não nos deu. Então, a gente não tem que pegar o medo. Eu penso também, Alexandre, que existe uma grande diferença entre ter medo e ser covarde. O medo é um sentimento humano que eu penso que é importante. Muitas vezes, vamos dizer assim, eu tive alguns medos inteligentes na polícia, porque senão uma hora dessa eu estava no cemitério. Então, você ter medo de uma situação é um pouco difícil de entender isso, mas assim, às vezes o medo ele te livra de algumas coisas. Uma prudência. Uma prudência. O medo pode ser uma prudência. Isso. Então,
existe uma diferença muito grande entre você ter medo e você ser um covarde. E tudo pode ser resolvido com essa palavrinha, entre aspas, chamada fé. Então, é importante. O medo é do inimigo. Mas, em algumas situações, pode parecer um contraditório que eu estou falando, mas eu estou tentando me expressar. Em alguns momentos, o medo te faz ficar vivo, como me fez muitas vezes. Por exemplo, eu sozinho enfrentar 10 bandidos armados. Poxa vida, eu tenho um medo que vai me deixar vivo. Agora, se eu chegar com uma equipe de 100 policiais, aí sim, eu tenho condições de enfrentar. Então, existem situações que você também tem que ter consciência. Poxa vida, esse medo está me salvando. Não é que eu sou covarde. Como que eu vou enfrentar 10 caras com fuzil sozinho? Super-herói é só no cinema, assim, né? Então, às vezes, o medo, se você tiver a consciência que o medo não é covardia, mas é um ato de salvamento, é um ato de inteligência, às vezes, você pode, num outro momento, enfrentar esse medo de uma forma mais poderosa. Por exemplo, eu não vou enfrentar 10 bandidos de fuzil agora. Ok, posso morrer, tenho medo de morrer agora. Ah, mas no dia seguinte eu volto com 200 policiais lá. Esse medo me salvou. É diferente de ser covarde. A fé, o medo, muitas vezes podem até caminhar junto para te salvar. É um pouco difícil de entender isso, mas eu estou tentando exemplificar da diferença do medo e da covardia. Não é porque você teve medo que você é um covarde. Muitas vezes o medo pode te salvar. Não sei se eu me fiz entender, né? É que o medo, né, Marco, é aquele medo de instinto, né? Você se coloca numa situação em que a sua vida realmente ela corre risco. Por exemplo, você está na frente de um leão. O leão olha para você. O que você vai fazer de instinto? Você vai virar as costas para ele e vai correr. Vão te chamar de covarde por isso? Não, Exatamente. não. Por quê? Porque é instintivo, você vai salvar a tua vida. Agora, aquele medo que limita uma ação sua, que possa gerar um progresso, possa gerar um crescimento, isso é possível a pessoa te chamar de covarde. Isso a pessoa vai te chamar de covarde, ou você mesmo vai se auto-intitular covarde. Então a gente precisa diferenciar qual tipo de ação tem te impedido a progredir, a crescer. Não está avançando espiritualmente por quê? Alguma crença religiosa, algo que te falaram lá quando você era mais jovem e ainda está ressoando na sua cabeça, você tem que se livrar dessas amarras e buscar o novo, né? É, o próximo passo você só vai conseguir com novos conhecimentos, novas experiências. O que te permitiu chegar aqui não vai fazer você avançar. E isso espiritualmente é uma verdade também relevante, não é isso? Sim. Sim. É isso. Uau. Eu queria falar mais 3 frases sobre a fé, né? E 3 frases de impacto que o livro nos traz sobre fé. Uma delas é: a fé não usada é uma tragédia. Sem fé não há milagres. Então, se você está precisando ou desejando um milagre na sua vida, exercite a sua fé. E tem mais um aqui que falou muito ao meu coração. Falou assim: em algum momento da vida, Deus lhe dará um sonho tão grande que exigirá toda a fé existente dentro de você. Então, Deus vai te dar um sonho. E como é que você vai ajudar Deus a realizar esse sonho que Ele mesmo te deu? Exercitando a sua fé. Nossa, Então, que legal, legal demais. queria deixar essas reflexões
sobre fé para vocês aqui nessa noite. Boa noite, Ariane, nossa amiga, uma das idealizadoras dessas lives aqui. É a doutora Ariane e a doutora Kátia Volpe, que me mandaram mensagem agradecendo a indicação desse livro poderoso, A Lei do Reconhecimento, e que geraram essas lives de terça-feira. Tem feito muita diferença nas nossas vidas e na vida de vocês, né? A Ariane escreveu aqui: admiro demais esses dois casais, eu amo vocês, nós também te amamos. Estamos muito felizes pelo que Deus tem feito nas terças-feiras. E a senhora doutora Ariane, doutora Kátia e doutor Marco já estão convidados para mais lives nas terças-feiras, porque nós temos 31 capítulos, só estamos no 7º e com certeza vamos precisar da colaboração de vocês. Viu? Contem conosco. Sabe um capítulo que mexeu muito comigo? Sobre a necessidade dos inimigos. Meu Deus, eu tive que parar lá na frente, né? Eu tive que parar, falei, Marco do céu. Parei, voltei, tive que orar, porque eu não tinha a consciência disso, né? Então, esse livro é muito poderoso. Conta com a gente. Pode contar com a gente. Vamos então para a parte final, antes que o Instagram nos derrube. Vamos para a parte final. A Ariane falou, conte comigo. A Juceli também. A semana que vem, Thelma, é com a Juceli que você fez conexão conosco, né? A Juceli está firme lá no nosso grupo do Jejum. E a semana que vem, capítulo 8, nós falaremos sobre o reconhecimento de sua fonte dominante de favor. Então, não percam a semana que vem, nós estaremos juntos. Ô, Kátia, você faz uma oração para nós aí, para a gente encerrar? Com certeza. Pai, quero agradecer esse momento aqui, Pai, esse momento que nós tivemos juntos, cada pessoa que passou por aqui, por essa live, Pai, eu quero pedir para que aumente a fé em cada um deles, para que eles conheçam a Ti, Pai. Então, eu quero pedir para enviar anjos em cada pessoa que passou por aqui, para falar, nossa, o Senhor é grande, o Senhor é o Senhor. Então, Pai, aumente a fé de cada um, a minha fé, a do Marco, da Renata, do Alexandre, e que a gente possa transbordar, porque nós somos seus instrumentos, Pai. Proteja cada pessoa, blinde, guarde tudo que leva o nome e sangue, e o sangue de cada pessoa, que seja blindado, colocado invisível aos olhos do inimigo. E que seja uma semana abençoada para cada pessoa que esteve aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, amigos. Mais uma vez, Obrigado, amigos. nós queremos agradecer a vida de vocês. Vocês tão preciosos, tão preciosos. Eu quero dizer que admiro muito o coração de vocês, a fé de vocês, a voluntariedade, o coração generoso. E eu não estou falando isso aqui, não. A Kátia sabe que é real, o Marco também, uma alegria para nós, Deus ter feito essa conexão, Deus ter nos presenteado com a amizade de vocês, viu? É recíproco. É um presente. Vocês são um presente para nós. Vocês também, viu? E Deus abençoe cada um que esteve aqui conosco, né? Participando, né, amor? Obrigado por você participar A comigo. Thelma foi muito participante. A Obrigado, Thelma, nossa amiga de Pirassununga, esposa do Marcelo, e ela escreveu lá: meu marido acabou de voltar do Legendários e está apaixonado. Já fez até o curso para servir o Marcelo. Um beijo. Vou servir também. Olha, Marcelo, eu vou servir também. Vou servir agora no final do mês de março e vou servir também no começo do mês de maio. Todas as vezes que eu puder servir, eu vou. Ó, amigo, serve em abril também, que em abril nós vamos ter um novo Legendário, ó, 10 de abril. Vou procurar me inscrever. Procura, vai ser aqui em Campinas, mas é de uma igreja aí de São Paulo. Ah, com certeza. Vai ser uma alegria. Amém. Vamos bater a nossa foto, então? Vamos. Eu desativei os comentários. Olha lá, meu amor. Se você estiver aí na live, bate a foto nossa aí. Compartilha. Vamos outra que você falou, amor. Aí. Gente, obrigado, viu? Beijo. Muito obrigada, Obrigado, gente. Abençoe, bom descanso Deus e bom retorno amanhã para São Paulo. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.